Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Sérgio Mitiheiro do Nascimento Maeda, sou aluno de mestrado do Programa de Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense e o intuito desta apresentação é abordar o artigo Avaliação Econômica e Edafoclimática de Regiões Brasileiras para o Plantio do Mogno Africano, uma abordagem pelos métodos ordinais Copland, Argos e Sapeva-MNC. Apresento agora a relação dos autores que fizeram parte desse estudo. Apresentamos agora o roteiro que pretendemos seguir nesta apresentação. O Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, eles apontam que em 2019 o desmatamento no Brasil consumiu cerca de 1.200.000 hectares de vegetação nativa, onde um dos fatores responsáveis deve ser a exploração de madeira considerada nova. Dentre as medidas para mitigar o desmatamento, bem como proporcionar um maior desenvolvimento social, o plantio de florestas comerciais ele se apresenta como uma importante alternativa, pois além do potencial de desenvolvimento econômico da região onde é inserida, possui um forte viés ambiental, aumentando a oferta de madeiras no mercado, contribuindo assim para diminuir a exploração de determinadas espécies nativas, especialmente as que estão sob riscos de extinção. É importante ressaltar que cada espécie ela possui peculiaridades com relação ao seu cultivo, no que diz respeito, por exemplo, ao índice pluviométrico, à temperatura média, ao tipo de solo. Além desses fatores, o produtor deve considerar os fatores econômicos, tais como a compra do terreno em mudas, e as facilidades logísticas presentes na região que possam contribuir para o escoamento da produção, reduzindo assim os custos associados. Dado exposto, a área a ser escolhida para o plantio ela deve ser criteriosamente avaliada antes do agricultor tomar uma decisão e iniciar a sua cultura. Em virtude da complexidade envolvida na busca pela otimização de processos, com a adoção de novas práticas e métodos, podem ocorrer decisões equivocadas do decisor, acabando por comprometer todo o sistema. Com isso, surge a necessidade de se realizar uma abordagem minuciosa do problema. Bom, com base no exposto, este artigo ele tem por objetivo selecionar, mediante a utilização de métodos ordinais de apoio multicritério à decisão, Copland, Argos e Sapeva-MNC, as regiões do país mais adequadas para o plantio do mogno africano do gênero Caia e espécie Ivorensis. Para tanto, foram consideradas 7 regiões de diferentes estados onde há registros do plantio da espécie em questão, as quais foram avaliadas por 3 profissionais do setor agropecuário à luz de critérios econômicos e naturais. Tem sua origem em países da costa oeste da África, os quais apresentam características edafoclimáticas semelhantes a algumas regiões brasileiras, o que pode explicar a aptidão fisiológica da espécie no Brasil. A Caia ivorensis ela possui rápido crescimento e madeira com elevada cotação no mercado internacional. De maneira geral, as árvores atingem grandes dimensões, com altura variando de 30 a 35 metros, podendo chegar à altura superior a 60 metros. No Brasil, a idade para o corte raso, ou seja, o corte final, encontra-se entre 15 a 20 anos, com produtividade média de 400 metros cúbicos por hectare. Sua madeira possui aplicação, por exemplo, na fabricação de móveis finos, instrumentos musicais, adornos, entalhes e acabamentos internos e externos da construção civil. Podemos verificar na figura A as regiões do continente africano onde há a ocorrência natural da espécie em questão. Na figura B, a cor verde ela representa as regiões brasileiras aptas para o plantio da espécie. Do método Condorcet, o método Copland ele utiliza uma metodologia semelhante. Entretanto, ele leva em consideração a soma das vitórias menos as derrotas obtidas por uma alternativa em relação às demais. Elas são então ordenadas da melhor para a pior, conforme o resultado decrescente dessa soma. O método Copland ele pode ser considerado uma abordagem entre as filosofias de Borda e Condorcet, reunindo dentro do possível as vantagens dos dois. O método ele possui como vantagem sempre fornecer uma ordenação total das alternativas, tendo o mesmo resultado de Condorcet quando este não apresenta nenhum ciclo de intransitividade. O Argos ele baseia-se na ideia geral de sobreclassificação visando a problemática de escolha. Nele, as modelagens de preferência dependerão da natureza do critério, se quantitativo ou qualitativo, necessitando de uma abordagem individual para cada um deles, o que gera um esforço cognitivo relativamente elevado por parte dos decisores. O grau de importância dos critérios é obtido de forma direta, mediante uma classificação ordinal de 5 pontos. As alternativas são então comparadas paritariamente em cada critério e os resultados obtidos são combinados.
dando origem assim à classe de desempenho obtido por cada uma, possibilitando verificar as relações de sobreclassificação entre as alternativas. O método SAPEVA-MNC, um acrônimo para Simple Aggregation of Preference Expressed by Ordinal Vectors Non-Compensatory Multi-Decision Makers, é derivado do método ordinal SAPEVO-M. Esse método foi desenvolvido por Maeda et al. Em 2021 e trata-se de um método de natureza ordinal, não compensatório, que visa a problemática de ordenação e com a possibilidade de avaliação por múltiplos decisores. No método, a avaliação do desempenho das alternativas é realizada de forma direta e a modelagem das preferências de forma única e simplificada, o que gera uma redução substancial do esforço cognitivo por parte dos decisores. Essa nova proposta é baseada no sistema fundamental das relações de preferência, incorporando também a relação de preferência fraca e incomparabilidade. No método, a obtenção dos pesos de critérios ocorre mediante a transformação das preferências ordinais dos decisores sobre os critérios em um vetor de pesos de critérios com a sua integração ao fim, gerando os pesos finais. O método oferece como possibilidade a ordenação das alternativas, o índice de dominância relativa e absoluta, bem como a taxa de dominância absoluta. Essa última informação ela permite ao decisor identificar em termos percentuais o quanto uma alternativa supera a outra. No estudo foram avaliadas 7 regiões brasileiras propícias para o plantio do mogno africano da espécie Vorensis. As alternativas foram Boa Vista, Formoso do Araguaia, Bonfinópolis, Valença, Linhares, São Mourão e Pompeu. Essas alternativas foram avaliadas à luz de 4 critérios: temperatura média, precipitação, média do valor total da propriedade e infraestrutura logística presente na região para o escoamento da produção. Esta tabela ela apresenta em resumo o desempenho das alternativas nos critérios considerados, resultando na nossa matriz de decisão. Esse slide apresenta a resolução pelo método de Copland, onde podemos identificar a ordenação final das alternativas e o empate entre as alternativas A2 e A3 na última posição. Apresentamos agora a resolução pelo método Argos, onde a primeira tabela demonstra o desempenho das alternativas de acordo com o julgamento dos avaliadores e a segunda, a modelagem de importância dos critérios pelos decisores. Temos um exemplo da modelagem de desempenho das alternativas no critério C1, temperatura média, e a segunda tabela apresenta a combinação do desempenho das alternativas e da importância dos critérios. Apresenta a ordenação final das alternativas e em uma situação de escolha, a alternativa 1 seria a preferida, tratando-se da região de Boa Vista, em Roraima. Apresentamos agora a resolução do problema pelo método SAPEVA-MNC. Verificamos na primeira tabela a avaliação dos critérios pelos decisores e na segunda a classificação do desempenho das alternativas, as quais são realizadas de forma direta também pelos 3 decisores. Essa tabela apresenta respectivamente a diferença entre as avaliações dos desempenhos das alternativas, os valores obtidos na modelagem de preferência, o cálculo da dominância relativa, a dominância absoluta e a taxa de sobreclassificação. Com os resultados obtidos, conseguimos construir um gráfico com as relações de dominância, onde verificamos a seguinte ordenação: Boa Vista, seguido por Formoso do Araguaia, São Mourão, Valença, Linhares, Pompeu e, por último, Bonfinópolis, em Goiás. Os resultados obtidos, mediante a aplicação dos métodos ordinais, apontam para o mesmo direcionamento na ordenação das preferências das melhores regiões para o plantio do mogno africano, onde o estado de Roraima ele vem se destacando como um dos maiores produtores do mogno africano no Brasil. Os critérios climáticos eles apresentaram maiores níveis de importância em relação aos econômicos, e as avaliações das alternativas pelos métodos de Copland e Argos foram realizadas baseados nos julgamentos dos profissionais. Já no método SAPEVA-MNC, devido à sua axiomática, ambos os profissionais consultados eles tiveram seus julgamentos considerados de forma independente no processo. Os resultados obtidos pelos métodos Argos e SAPEVA-MNC apresentaram a mesma ordenação final,
Entretanto, verifica-se que o esforço cognitivo exigido pelos decisores na avaliação por esse último é menor, facilitando de sobremaneira a sua aplicação. Devido à relativa facilidade de aplicação associada a um baixo esforço cognitivo por parte dos decisores, verifica-se que a metodologia Saper-VMNC pode vir a proporcionar grandes ganhos não só para a comunidade acadêmica, mas também para a sociedade como um todo, se apresentando como uma alternativa de ferramenta de auxílio multicritério à decisão de natureza ordinal, não compensatória e com possibilidade de atuação por múltiplos decisores. Essas foram as referências utilizadas no nosso estudo e deixo aqui os contatos para envio de qualquer dúvidas ou sugestões. Obrigado pela atenção de todos.